Boa tarde a todos, sejam muito Começar. bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai ter o nosso webinar sobre sistema de limpeza, com o nosso Dr. Chute, do Jones Gave. O webinar terá a duração de aproximadamente 40 a 50 minutos. Durante esse tempo, vocês podem ativar o botãozinho aí que fica logo abaixo aí da tela de vocês, QIA, e fazer as perguntas, dúvidas que tiverem. Ao final, nós vamos reservar um tempo para responder todas as perguntas, ok? Lembrando, gente, que esse webinar, esse como todos os outros, eles são gravados, tá? E aí, todos aqueles que se inscreveram, a gente vai disponibilizar o material. Nós vamos mandar para vocês, tanto o material quanto o link do vídeo por e-mail, ok? Vamos lá, vamos dar um início, eu vou falar um pouquinho da Rema, tá? Depois eu vou fazer a apresentação do Jones e passar a palavra para ele. Ah, desculpa, preciso me apresentar também, né? Não são todos que me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Canhestro, sou coordenadora comercial da Rema, tá bom? Jones, você pode pôr na telinha para gente, por favor, da admissão? Vamos lá, qual que é a missão da Rema? É otimizar a vida útil dos equipamentos e a produtividade dos nossos clientes, oferecendo soluções completas, produtos e serviços que minimizem a indisponibilidade operacional de suas plantas. A Rema, pessoal, é uma empresa que já tem 97 anos de fundação. Ela está presente em mais de 150 países, 6 continentes, já possui mais de 30 aquisições, 182 subsidiárias e mais de 8.000 funcionários ao redor do mundo. Nós somos uma multinacional alemã, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do nosso Dr. Chute, né? O Jones Gave. Quem é ele? O Jones, mais conhecido por todos da área aí como Dr. Chute, ele é especialista em sistemas de limpeza, né, raspadores, equalização de chutes, trajetórias de materiais e itens de desgaste de transportadores de correia. Na sua trajetória tem passagens em grandes mineradores, em especial a Vale. Ele trabalhou durante muitos anos na Vale em Vitória. Ele tem formação em mecânica pela Escola Técnica Federal do Espírito Santo, possui mais de 41 anos aí de experiência. E, para quem não sabe, ele também tem um livro, ele que é o autor do livro Manual de Inspeção e Manutenção de Correias Transportadoras. E com muita honra que nós temos ele hoje, né, no nosso time. Já faz bastante tempo que ele está no time da Rema, atua como consultor técnico. É um privilégio, né, ter um cara dessa categoria, desse naipe no nosso time, que traz bastante conhecimento, que hoje nós vamos transmitir um pouco desse conhecimento dele para vocês. Espero que vocês façam um ótimo proveito desse webinar, ok? Jones, está com você a palavra agora. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, agradecemos a presença de vocês conosco aqui nesse webinar, mas, além de agradecer a vocês pela presença, tenho que agradecer também a Débora Costa, a Débora Canhesto e a nossa analista de sistema, a Simone Costa, por ter providenciado para que eu pudesse apresentar sentado atrás de uma tela de computador. Eu estou acostumado a dar treinamento presencial, em que eu olho os alunos, discute, fala, e como descendente de italiano, eu fico gesticulando bastante, né, para completar as minhas falas. E aqui estou vendo uma coisa diferente, e elas gastaram mais de uma semana me treinando para que eu consiga fazer esse trabalho hoje. Mas vamos à festa. Sistema de limpeza é um conjunto de raspadores que destinam-se à eliminação do material fugitivo. Deixa eu acertar isso aqui. Atuando na superfície da correia e retirando a película agregada de maneira a evitar o retorno da mesma impregnada com material sobre os componentes do equipamento. Roletes, estrutura... Deixa eu tirar esse negócio. Aí.
Razões para fazer limpeza nas correias transportadoras. Eliminar acúmulo de material nos componentes vitais do transportador de correia. Eliminar material entre os rolos e os tambores. Eliminar material sobre a estrutura metálica, que se esse material ficar acumulado muito tempo, a corrosão vai atacar por baixo, que se não houver limpeza, vai acabar danificando, às vezes causando até um acidente de ruir esse equipamento. E, com isso, aumentar a vida útil da correia e os demais componentes, como estruturas, rolos e tambores. O que acontece com o acúmulo de material nas correias? Nós temos rolos travados, nós temos algum material aqui travando esse rolo, nós temos desgaste nas coberturas dos tambores, temos material acumulado sobre as correias. Em muitas plantas, essa imagem aqui, ela fica como se fosse uma paisagem. A pessoa se acostuma com isso e acha normal. Nós podemos ver aqui que essa escada ela está com material e poderá causar um acidente a alguém que for passar por aqui. Então, a gente melhorando isso, planejando a limpeza das correias, nós vamos melhorar significativamente as condições ambientais e a segurança. A redução do volume de material fugitivo favorece as condições de trabalho, contribuindo para um ambiente mais seguro e reduzindo os acidentes que poderiam acontecer aqui. A preocupação com o meio ambiente e segurança tem que ser uma meta do usuário. O usuário pode definir claramente a eficiência do sistema, quantidade e tipo de raspadores, a fim de evitar gastos desnecessários e alcançar resultado de 90% de eficiência na limpeza. Mas, com a exigência maior agora do meio ambiente, eu acredito que devemos alcançar a faixa de 95% de eficiência na limpeza. Um fator essencial no projeto de sistema de limpeza é prever um amplo espaço para acesso, inspeção, reparo e manutenção do mesmo, o que se torna bastante difícil em alguns chutes já montados em plantas antigas. A eficiência da limpeza, através do uso do sistema de raspadores de correia, é diretamente proporcional a variáveis que envolvem o referido sistema. Primeiro, a lâmina contra a correia é fundamental. A pressão da lâmina contra a correia é fundamental e deve ser aplicada de maneira constante. Toda a pressão ela é fornecida pelo fabricante. Ela te diz qual é a pressão, até que ponto você tem que chegar para atingir esse ponto X, daqui você vai ter uma eficiência de limpeza constante. Mas, às vezes, muitas vezes na operação, na área, o material, por não ter um sistema eficiente, o material começa a passar. Aí os operadores, qualquer um que tenha acesso a uma chave, vem aqui e aperta essa mola até o extremo, ou dá mais pressão no sistema de ar comprimido, de pneumático, e não adianta nada. Não adianta, pode encostar a mola aqui, que ela não vai melhorar essa eficiência de limpeza. Às vezes até prejudica mais. Então, essa lâmina ela tem um cálculo de força para ela ser pressionada contra a correia para retirar essa película que está agregada à mesma. 2. Desgaste uniforme das lâminas, também muito importante. É uma consequência da pressão aplicada e da qualidade e procedência do material utilizado. Muitas vezes está se dando uma pressão excessiva nas lâminas e ela, por não ter uma qualidade, uma procedência de boa qualidade, ela vai acontecer o quê? Um desgaste, um gasta mais, outro gasta menos, às vezes quebra as pontas, né? Isso é uma pressão excessiva que está dando nessa correia e você não vai aumentar nunca a sua limpeza, você vai apenas desgastar a correia e a lâmina que está raspando a película. Outra coisa importante também é a montagem correta na distância correta. Existe um padrão de distância desse centro até a correia. Se você botar ele muito afastado, ele vai ocorrer isso, vai gastar só a ponta da lâmina e a metade dela vai sobrar. Se você botar muito encostado, vai acontecer isso aqui, a lâmina vai gastar até quase que o eixo. E nesse jeito ele não vai ter também uma eficiência de limpeza correta. Então você tem que manter ela no padrão, a distância padrão, para que ela gaste dessa forma. E quando chega no final de vida útil, você pode trocar ela, que ela vai ter gastado até o limite. 3. Correia extremamente danificada torna-se muito difícil de limpar.
principalmente quando tem sulcos, ranhuras ao longo da correia, pois nesses locais o material penetra nas ranhuras e o sistema de raspador não consegue retirar. Não adianta que o material estando aqui dentro desses vasinhos aqui, o raspador não vai conseguir tirar. Agora, como que acontece isso? Pode ser por tipo de raspador diferente, principalmente com tungstênio, ou excesso de material sobre a correia, que vai pegando algumas pedrinhas aqui e vai arranhando a correia. Então, as duas causas têm que ser eliminadas, principalmente o excesso de material sobre a correia. 4. A velocidade da correia é um fator determinante na escolha do melhor sistema de limpeza. Quanto maior a velocidade, maior será o desgaste das lâminas, principalmente a do tipo de poliuretano. Nesse caso, utilize um raspador de lâmina de cerâmica, que também é utilizado em caso de materiais com elevada temperatura, pelota quente, por exemplo. O que acontece quando você tem uma velocidade grande, o poliuretano ele vai aquecendo e vai se deteriorando. Então, vai causando esses sulcos que tem nessas lâminas. Você vê que nós temos 3 fabricantes diferentes aqui com o mesmo problema, que estão sendo utilizados em correias de alta velocidade. Então, nós temos que saber o que vamos usar em cada correia. Por isso que devemos escolher o sistema de limpeza eficiente para cada lugar. Umas correias de alta velocidade, o lugar que tem pelota quente, podemos botar a lâmina de cerâmica. 5. Quanto maior a vibração do sistema, maior a dificuldade da limpeza da correia. Dependendo da sua posição de instalação, há casos em que se recomenda adaptar um rolo de retorno e rolo de contraelevação para melhorar a eficiência da raspagem. O que acontece? Muitas vezes a correia está rodando e ela fica vibrando. E quando você tem uma pressão de baixo para cima para pressionar o raspador secundário para que ele possa ter eficiência de limpeza, ele começa a afastar o rolo, ele levanta a correia, que não tem nada em cima para segurar, ele levanta a correia e começa a vibrar essa correia demais. Por isso, a gente tem que estar com o rolo de retorno, a correia apoiada nele, e tem que botar um rolo de contra-elevação em cima para dar um apoio para que essa pressão dada no raspador secundário tenha um limite, e aí você vai conseguir regular e dar a pressão adequada e a eficiência da limpeza vai melhorar. Agora, não adianta botar 2, 3 rolos de contra-elevação e deixar os rolos elevados, como está nesse caso aqui. Nessa situação, é jogar dinheiro fora e não adianta nada. 6. A eficiência da limpeza depende, sem dúvida, do tipo de material e da sua granulometria. As características de cada material, teor de umidade, granulometria, etc., podem mudar durante o funcionamento do sistema. Devemos nos preocupar com a pressão aplicada nos acionamentos dos raspadores, assim como o desgaste tanto da lâmina quanto da correia. Agora, não adianta eu colocar bastante raspador nesse transportador se eu não tiver a manutenção adequada. E nós podemos botar os raspadores nas posições corretas, com as quantidades de lâminas corretas, mas se nós não dermos manutenção nesse sistema de limpeza, nós vamos ter um sistema de limpeza deficiente. Não adianta nada gastar esse dinheiro todo. O que ocorre quando o sistema de limpeza é ineficiente? Desgaste acentuado nos rolos de retorno, diminuição da vida útil dos rolos de retorno, aumento dos gastos com troca de rolo de retorno, aumento de material fugitivo sobre o transportador, prejudica o meio ambiente, multas ambientais, desfavorece as condições de trabalho, aumenta o tempo de execução de qualquer serviço, maior probabilidade de causar acidente, aumento de gasto com limpeza industrial. Bom, nós podemos ter vários sistemas de limpeza, vai ser adaptado de acordo com o cliente e com a necessidade da planta. Nós podemos ter um sistema simples, como raspador primário e secundário, ou podemos ter um sistema completo, com 2 raspadores primários, ou 3, depende do tamanho do tambor, 3 raspadores secundários, ou 4, depende do lugar que vai botar. Mas, muitas vezes, a gente não consegue botar esses raspadores dentro do chute, porque a situação não favorece, porque o chute tem um design diferente. Aí nós podemos, para completar o sistema, botar um coletor de resíduo, que esse material vai cair dentro dele e ele vai girando aqui dentro, vai jogando o material para dentro do chute.
também devemos lembrar que existe raspador primário e raspador secundário. Não existe raspador primário, secundário, terciário e quaternário. Existe o primeiro primário, segundo primário, primeiro secundário, segundo secundário, terceiro secundário. Não existe terciário nem quaternário. Aqui nós estamos mostrando alguns sistemas, alguns raspadores primários. Nós temos vários fabricantes aqui dentro, né? Inclusive o da Rema. Aqui nós estamos mostrando alguns exemplos de raspadores secundários, também com vários fabricantes, inclusive da Rema. Nós temos alguns modelos de acionamento por mola. Temos alguns modelos de acionamento pneumáticos, né? Inclusive o nosso também. Bom, o material é lançado pela força que atua no tambor de descarga de acordo com a velocidade da correia, deixando uma película que fica agregada na correia onde os raspadores devem atuar. A gente está vendo aqui que o maciço do material está sendo lançado para dentro do chute. Isso dá em torno de 99,80%. Esse 0,2% que sobra é que é a bendita película que fica agregada no tambor em que nós temos que ter o trabalho de retirar. Bom, sempre que a situação permitir, devemos colocar 2 raspadores primários dentro para o material raspar cair dentro do chute. Mas como essa película fica agregada na parte central da correia, que depois nós vamos falar com mais detalhe, a quantidade do primeiro raspador deve ser menor para atuar realmente na área suja da correia. O segundo raspador pode ser completo. Então, voltando aqui, nós estamos mostrando essa 0,2%, que é a película que fica agregada na correia, onde o raspador tem que atuar, tanto primário como secundário. Então, se nós colocarmos o raspador no centro do tambor, como se pede, nós vamos estar atuando antes do material cair pela sua força centrífuga e pela força da gravidade. Aí, então, a gente pede que coloque esse raspador, primeiro raspador primário, a 12 a 15 graus desse ponto aqui. Que aí o material já caiu um pouco pelo seu peso, pela força da gravidade, aí sim o primeiro raspador vai entrar atuando na película para retirar esse material que está agregado na correia. Nós podemos observar que a película está bem agregada aqui no centro. Por isso que se fala que devemos eliminar essas partes aqui, mas nós vamos ver mais à frente com detalhe. Bom, mostrando aqui, mesmo uma planta que você pede um enchimento de 100%, grau de enchimento de 100% de uma correia, ele nunca atinge a correia de borda a borda, sempre sobe um pedacinho. Com 100%, uma correia de 1500 tem 106 milímetros de DP aqui de folga. Né? Uma correia com 80% de grau de enchimento é uma folga bem maior. Então, eu não preciso de ter um raspador com 90% do comprimento, com 90% da largura da correia. Então, o que a gente vê? 80% do tempo da correia funcionando, o material está agregado nessa parte central da correia, que dá em torno de 60%, 70% do seu tamanho. E o resto vai crescendo devagarinho, aumenta o volume, diminui o volume, mas 80% dele está aqui nesse centro. Então, seria essa película mais escura aqui. E o que nós estamos vendo aqui do lado. Na foto, mostra muito bem essa película aqui que está agregado na correia. Esse raspador, por exemplo, ele está aqui. Essa lâmina não está atuando. Quem está atuando são essas daqui. O que vai ocorrer? Vai ter um desgaste nessa lâmina, e essa lâmina aqui, como não tem material para esmerilhar, para gastar ela aqui, ela vai ficar sem gastar tanto como essa daqui. Depois, na frente, nós vamos mostrar o que acontece com esse desgaste maior e o que acontece com essa peça aqui. Então, nós estamos vendo aqui, sempre se o fornecedor pede de 80% a 90% o comprimento do raspador é a largura da correia. Então, você pega 80% a 90% da largura da correia e coloca o comprimento do raspador. Bom, nós estamos observando que não é preciso isso tudo, porque se 80% do material passa aqui, do tempo o material passa aqui, essa lâmina e essa lâmina, elas não estão fazendo nada aqui. Elas vão ficar apenas para escorar o raspador e não deixar ele funcionar direito. Depois que gastou um pouco, a lâmina está nova, você não vai ter mais eficiência nesse centro aqui. E quanto mais vai gastando,
mais essa aqui vai ficando inteira e essa aqui vai gastando e o aumento vai, esse buraco aqui vai cada vez aumentando mais. Depois nós vamos mostrar à frente. Vamos mostrar esse vídeo aqui que é importante. Nós estamos observando aqui que a película está, o material está pegando aqui em cima do raspador. Ele está comendo o raspador por cima e por baixo. Então, a lâmina está gastando aqui por dentro, que é lá, e aqui também por cima. Essa daqui, ó, está apenas aqui encostando, sem gastar nada. Então, ela não vai gastar e aqui vai gastar. Vamos continuar. Nós estamos observando que esse tipo de material também é um particulado maior e ele comporta do mesmo jeito do fino, né? Ele poderia ter caindo pela força da gravidade, pelo seu peso, mas eu estou com o raspador aqui em cima já entrando dentro dele. Aí eu vou ter um desgaste por fora e por dentro. E podemos observar também que essa lâmina continua sem trabalhar. No raspador secundário, nós estamos vendo que a correia está com uma vibração grande e nós estamos tendo esse vazio aqui no meio. O processo é o mesmo do primário. Essa lâmina está inteiriça, ela está escorada aqui, e esse meio está um vazio, então o material está passando por aqui. E a correia também está sem o rolo contra a elevação, que nós vamos ver depois. Bom, aqui nós estamos mostrando vários modelos de trajetórias. Tem a trajetória maior, menor, trajetória com material molhado, com material seco, com granulado, com pelota, né? Então, esses vários tipos de modelos de material, nós vamos passar no mesmo transportador. Então, nós temos que ter um sistema de limpeza, um raspador, que vai atender a todos esses tipos de material e toda a velocidade de correia. Então, por isso, nós devemos ter o mesmo processo para todos. O primeiro raspador, quando nós sabemos que a película vai ficar mais concentrada, menos lâmina. O segundo raspador completo. E o secundário, o mesmo processo. Depois nós vamos olhar mais à frente. Então, a película permanece sempre aqui. Ó. A película está aqui, a lâmina está aqui. Essa lâmina não vai gastar. A lâmina não vai gastar. E essa lâmina, quando acontece isso aqui, nós vamos ver isso aqui. Ó. Essa parte que o material gasta faz esse vazio entre a lâmina e a correia. E o material vai passar por aqui, que não tem ninguém para retirar essa película. Como ela é fininha, vai passar por aqui. Vai cada vez aumentando mais esse volume, essa abertura. Então, nós temos um raspador seminovo, mas ele não vai funcionar com o tempo. Então, você vai ter que trocar e jogar esse raspador fora. Se eu tivesse retirado essa lâmina aqui e a lâmina de lá, essa parte aqui ia entrar dentro da parte suja e realmente ia gastar todo. Aí nós íamos ter uma eficiência melhor de raspagem, inclusive. Nós estamos vendo aqui outros modelos, né, com os vazios entre a correia e o raspador, causado por o desgaste, porque esse aqui está encostado, não gasta e aqui vai gastar. O que a gente faz? Tira às vezes uma, às vezes duas lâminas, depende da largura da película, e travamos o sistema e deixamos rodar.
essa aqui vai pegar realmente na parte suja da correia. Bom, em correia ascendente, o primeiro raspador, geralmente, se for montar como manda o fabricante, nós vamos ter que montar ele aqui. E o que vai acontecer? O material vai vir, a tendência dele é cair aqui, onde está o segundo raspador primário. Portanto, se eu colocar do jeito que está aqui, eu vou estar colocando uma montagem errada. Eu tenho que tirar esse raspador, passar para aqui para baixo. Se não houver condição de montar 2 raspadores primários, eu coloco só um, mas com melhor eficiência, com menos lâminas, ele vai atacar melhor a área suja da correia. Aí eu vou tentar botar mais raspador secundário para compensar a falta do outro raspador primário. Um problema que acontece quando por que muita gente não gosta de botar 2 raspador primário, por causa disso aqui. O primeiro raspador ele está num ângulo quase que em pé, né? Então o ângulo dele é tranquilo para descolar o material aqui por dentro. Mas quando ele vai para o segundo primário, ele já como essa distância tem que ser a mesma, isso aqui e daqui, e esse tem que ser o mesmo, isso aqui vai ficar mais inclinado, vai ter condição de acumular material aqui e aqui. O terceiro raspador primário, então, vai ser pior. O que a gente faz? Coloca o primeiro raspador de poliuretano e os outros 2 com a base vazada, como nós vamos ver aqui na frente. Isso é uma base vazada, idealizada pela Rema, em que o material não acumula aqui. Então, para colocar como segundo primário e terceiro primário, esse aqui é excelente, porque o material não vai acumular e realmente essa lâmina de cerâmica vai atuar com grande qualidade dentro para retirar a película agregada na correia. Bom, raspador secundário também, nós vamos seguir no mesmo processo. Nós temos raspador secundário, nunca deve ser montado na linha vertical do tambor. Ela deve ser colocada 200 milímetros fora desse ponto, onde a correia sai do tambor. Então, quando não tem contato a correia com o tambor, a gente pode botar o primeiro raspador secundário, primeiro. Tá? Porque qualquer problema que houver aqui de material agregar aqui dentro, ele vai dar problema que se você botar o raspador aqui, tem muitas plantas que tem um raspador instalado aqui. A gente aconselha a botar 200 milímetros à frente, para que qualquer coisa que tiver aqui dentro saia, não causa problemas aqui nenhum. O processo se repete como secundário e como primário. O primeiro raspador secundário, nós estamos vendo que a lâmina, essa parte aqui, está pegando a área limpa da correia. O que vai acontecer? Não vai gastar, como está ocorrendo aqui. Ó. Aqui não gasta, aqui gasta. Isso aqui vai gastando, vai aumentando essa bola de neve, porque o material vai só passando, a correia vai vibrando se não tiver um rolo contra elevação, e mesmo que tenha um rolo contra elevação, essa folga vai fazer a correia vibrar aqui, e vai passar cada vez mais material e aumentando esse desgaste. A gente pode saber por quê. Esse aqui sobe tudo de uma vez, ele sobe de um jeito só. Né? O primário ainda existe uma condição de trabalhar balançando, mas esse aqui não, ele sobe reto. Esse aqui é pior que o primário. Então, a gente tem que eliminar essa parte aqui para que possa atuar na área suja da correia. Bom, voltando aqui aos modelos que nós temos com poliuretano secundário, né? Aqui mostrando a área limpa, e nós temos os modelos com tungstênio. Esse bichinho aqui é terrível. Vários modelos com tungstênio, inclusive lâminas não só do tamanho da correia, está passando a correia. Né? Tem lâminas que está fora da borda da correia. Isso aqui é totalmente inadmissível para você ter um sistema uma eficiência de limpeza. Né? Aqui você está levantando a correia e está agredindo. Quando esse tungstênio é um elemento muito duro, ele vai agredir e vai raspar essa correia, vai comer essa correia. Né? Se você não tiver uma manutenção adequada, como não tem aqui, que está tudo sujo, nós vamos ter uma limpeza ineficiente e vamos ter um desgaste prematuro dessa correia. Então, nós temos que saber o que botar e como colocar. Nós temos aqui os raspadores simples, né? Que é só de uma lâmina, e temos raspadores triplo, com 3 lâminas. Observando aqui que esse raspador triplo, ele tem um raspadorzinho menor, o outro um pouquinho maior e o outro maior. Esse raspador,
está com 70% da largura original da raspadora deveria ser, esse aqui está com 80%, esse aqui está com 100% da largura do que deveria ser o raspador. Por que assim? Como a correia vai daqui para lá, esse daqui entra na área suja da correia, limpa, faz a limpeza grossa, e esse aqui entra fazendo a limpeza fina. Como nós temos muitos chutes que não cabe botar um raspador desse dentro dele, eu estou falando assim triplo, mas ele pode ser 3, 4 raspador individual como esse, tá? Não precisa ser assim desse jeito, não. Isso aqui é nós que fabricamos. Aí a gente vem e coloca esse coletor de resíduo, porque todo o material raspado aqui dentro vai cair dentro desse coletor. Ele, através dessa corrente, tem várias paletas aqui dentro, vai passar, isso aqui é uma borracha de fundo, né? Ele vai girando devagarinho e vai jogando o material dentro do chute. Todo o material que cair, ele vai arrastando devagarinho, porque ele gira a uma velocidade muito pequena, mas vai tirando todo o material que cai aqui dentro. Esse é um sistema de material que nós podemos dizer que seria quase que o máximo de limpeza quando bota isso aqui, né? Aqui nós estamos mostrando o percentual de eficiência de limpeza quando você tem 0 raspador e quando você tem 2 primário e 3 secundário, que vai atingir 98% de eficiência, 100% só com o sistema de lavagem da correia. Aqui nós estamos só um exemplo aqui de 60%, uma correia de 60 polegadas, em que vamos trabalhar 1 hora. Aqui nós temos sem raspador nenhum, em 1 hora de trabalho, uma correia de 60 polegadas vai passar 4 toneladas. Isso eu estou falando, a película, e eu estou considerando aqui só 1%, 0,1%, nem a 0,2%. Né? Velocidade 3,3, né? Aí nós estamos tendo essa passagem de material por hora aqui. Se eu coloco 2 primários e 2 secundários, eu vou ter, já vou diminuir isso aqui para 5% só. Quer dizer, vai passar 200 kg de material por hora. E mesmo assim é material que passa. Então, nós temos que saber o que nós vamos botar, como botar e aonde botar, para que nós possamos cada vez mais aumentar a eficiência de retirar a película agregada na correia e evitar aquele acúmulo de material sobre o transportador. Aqui nós temos 2 modelos de limpadores. Temos limpadores em V e o limpador diagonal, né? Eles são colocados sobre o transportador. Agora, não adianta você colocar um limpador, como se fosse um raspador. O limpador não é para raspar a correia, é para limpar. Se alguma pedra, alguma coisa, alguma peça maior cair aqui dentro da correia pelo retorno, ele vai retirar e jogar para fora. Entendeu? Essa é a função do limpador. Ele não é para raspar a correia, para deixar a correia limpinha, não. Isso é a função do raspador. Por isso, a gente aconselha botar ele travado, um rolo de uma base boa para que ele fique retinho e colocar 2 porcas para poder travar ele na posição. Precisou de regular, você vem, folga a porca, desce um pouco mais, gastou, trava, deixa funcionar. Gastou a lâmina, desce um pouco mais. Ele fica travado nessa posição. Ele não é para ficar pressionado com... Tem muitos fornecedores que botam até mola em cima para pressionar contra a correia. Isso não é raspador, é limpador. Nós temos também a escova rotativa, que ela é usada para ocasião especial. Você só pode usar isso aqui em correias com tarisca, né? Que são correias especiais, onde o raspador não cabe, você tem que botar esse tipo de limpeza aqui. Mas ele não é aconselhável para botar no minério. Quando você coloca um minério, você tem que botar esse modelo aqui, ó, que é um modelo de borracha dura e cortada. Fica parecendo uma vassoura, mas cortada em tarisca. Então, ele é autolimpante. Ele consegue retirar o material. Se você colocar essas cerdas aqui, o material vai agregar nela. Daqui a pouco, depois você vai precisar de... Você vai ter aqui não uma vassoura, você vai ter um rolo cheio de material que está lixando a sua correia. Por isso, a gente não aconselha nunca botar isso aqui. Se for preciso colocar com tarisca, você põe esse material aqui, ele é um material duro, cortado, e ele gira, ele vibra entre eles, ele sai autolimpante, então ele está jogando o material para baixo. Caso contrário, só em lugar bem especial para se botar esse tipo de material aqui. Bom, dúvidas ou pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta. O Rafael Queiroz aqui. Jones, tenho uma dúvida em acúmulo de material em chute. Estou com um teste a ser feito a um cliente.
como o acúmulo de minério está grande, o Remaline seria uma solução, tendo em vista que está utilizando placa de cerâmica. Sei que a placa de cerâmica é uma aplicação não conforme, ângulos de queda seria um fator também. Bom, está falando de limpeza, mas vamos falar aqui em raspador também. Você falou que tipo de material que é esse? Não sei. Mas se for minério, é aconselhável usar a cerâmica. Se for o material mais leve, vamos dizer, o bauxita, né? Você pode usar o Remaline. Agora, questão sei que a placa é uma aplicação não conforme. Bom, eu acho que é o seguinte, todo chute ele tem que ter um design para que o material seja entregue no mesmo sentido e direção da correia que recebe. Então, ele tem que cair na correia centralizado, no mesmo sentido, para que não cause desalinhamento nem cause entupimento. Esse caso tem que ser estudado, esse chute, tem que ser olhado o desenho, e para dar uma opinião mais concreta. Né? Aqui fica meio difícil eu falar. O Ivan Souza, existe uma norma de aperto da pressão dos raspadores e limpadores? Qual o tipo utilizado para confirmar o referido aperto? Essa condição intensiva é mais dificultosa. Bom, todo raspador ele tem um catálogo em que ele determina qual a pressão que ele vai ter que ser utilizado. Por exemplo, se for de mola, um raspador de 200 milímetros de altura, depende do tamanho da correia, você vai dar 10 milímetros de aperto, você vai ter uma pressão X que vai atuar na lâmina para fazer limpar a película. Com relação ao limpador, não se aconselha da pressão, ele tem que ser posicionado sob a correia, apoiado e não pressionado. Ele tem que retirar o que está em cima da correia, limpar, ele não é raspar. Raspador, sim, tem que ter pressão. Então, cada fornecedor fornece a sua pressão para o seu tipo de raspador. É possível conseguir um percentual de 90% só com raspador? Não, isso aqui é totalmente impossível. Você colocando 5 raspadores, 2 primários e 3 secundários, com a correia nova, você vai alcançar 98% de eficiência. Agora, 90%, vamos dizer que se você pode alcançar isso com talvez um primário, 2 secundários, ou 2 primários, 2 secundários. Você vai atingir mais ou menos essa taxa até um pouquinho mais. Agora, 90% com um raspador só não consegue, não. O raspador primário se deve considerar como pré-limpador, o secundário como... Bom, aqui está falando em espanhol aqui. O raspador primário pode... Eu vou ler as perguntas para você, porque o pessoal que está assistindo, eles não têm acesso, eu creio que eles não têm acesso às perguntas. Nas perguntas você vai respondendo, pode ser? Tá, fala. Mais fácil. Os raspadores primários se devem considerar como pré-limpadores e os secundários como raspador? Não, os dois são raspador. O primário é raspador, o secundário é raspador. Só que é raspador primário e raspador secundário. A manutenção de raspadores, como determinar o momento correto de troca dos raspadores? Todo raspador ele tem uma marca para delimitar o seu fim de vida útil. Quando o inspetor vê que está aproximando aquela marca, que tem na própria fabricação da lâmina, ele tem uma marquinha nele que determina. Quando o inspetor vê que está próximo de chegar aquele ponto, ele programa a OS para trocar. Mas ele pode trabalhar até quando chegar naquela linhazinha que ele está marcado na própria lâmina. Que opinião merece os raspadores diagonais na tangencial de um tambor motriz? Qual a opinião dos raspadores diagonais na tangencial de um tambor motriz? Está aqui em cima, tá. Bom, raspador diagonal seria limpador diagonal. Eu acredito que aquilo ali, na minha opinião, lógico,
eu não aconselharia botar aquele tipo de raspador. Ele é de lâmina de tungstênio, ele está totalmente abraçado no tambor e ele vai causar um estrago muito grande ali. Inclusive, numa da apresentação, tem uma foto que mostra ele, depois que sai dele, sai cheio de marquinha. Eu não aconselho, mas aí é questão de cada cliente, né? A rema possui raspador para alta temperatura, 180 graus? Bom, geralmente as nossas lâminas de PU, ela atinge 80 graus, 90 no máximo, mas nós temos lâmina de cerâmica que atinge 180 graus, sim. A lâmina de cerâmica atinge isso aí tranquilo. Com relação aos desgastes de revestimento dos tambores, que raspador pode ter mais eficiência? Mário, está cá para baixo ele? Ah, está aqui. Com relação ao desgaste de revestimento dos tambores, que raspador pode ter mais eficiência? Ué, se desgastou o tambor, não tem raspador nenhum que tem mais eficiência ali. Porque quando há um desgaste no tambor, se ele for uniforme, aí o raspador vai se adaptando normalmente. Mas se ele tem pedaço de placa retirado, a correia vai fazer vazios, vai fazer salto ali e não vai conseguir nunca ele atingir a eficiência que ele precisa. Mas quando você coloca, por exemplo, o primeiro raspador com menos lâminas e o desgaste é uniforme, aí ele vai se adaptando, vai se moldando com o tempo, ele vai conseguir a eficiência que precisa. Qual a lâmina para raspador secundário que tem melhor eficiência de limpeza? Lâmina de poliuretano ou lâminas de cerâmica? Bom, aí esse é uma pergunta interessante, porque realmente você tem as duas opções, botar poliuretano ou lâmina de cerâmica. Quando a velocidade da correia é um pouco maior do que 5 metros por segundo, você tem que colocar lâmina de cerâmica. Mas quando a correia está em 3,3, como é o normal da Vale antigamente, a gente pode colocar... Está mexendo aqui? É você que está mexendo? A gente pode colocar lâmina de poliuretano. Eu acredito, se fizer um mix de tungstênio com poliuretano para uma correia abaixo de 5 polegadas, ele ficaria uma limpeza eficiente. O primeiro raspador você coloca poliuretano com menos lâmina e o segundo você coloca com cerâmica. Excelente a coisa, mas acima de 5 metros por segundo você tem que colocar só cerâmica. As lâminas que não gastam podem ser colocadas para o meio? Por Não, elas não estarem gastas? não. A lâmina é o seguinte, quando ela está posicionada nas bordas do raspador, e quando vai haver aquele desgaste, ela vicia naquele raspador e você não consegue mais utilizar, a não ser que você pegue essas lâminas que foram utilizadas, leve para a oficina, equalize as bordas dele, cortando, deixando tudo igualzinho, aí você pode usar no outro raspador. Caso contrário, se pegar uma lâmina gasta, outra lâmina gasta, misturar tudo, não vai dar certo. A eficiência vai ser pior ainda. É melhor você utilizar, levar essas lâminas tudo para a oficina, fazer um corte para que fique todas elas do mesmo tamanho, e aí você pode utilizar de novo. Ok. Com relação a limpadores, qual é o mais eficiente, diagonal ou em V? Eu gosto mais do diagonal, porque você pode direcionar o material para cair do lado que você queira da correia. Além de que, quando você coloca esse em V, ele pode ter um acidente onde você trava a ponta da frente e quebrar, e ele entrar na correia e fazer um estrago. O diagonal, geralmente, você está nas duas bordas, tem 2 pontos de apoio só, você regula ele com mais facilidade e ele é mais seguro e direciona o material para onde você quer. Eu gosto mais do diagonal. Ok. Pode explicar novamente, por favor, a diferença entre um raspador e um limpador? Bom, o raspador, como diz, é colocado no tambor para raspar o material agregado na correia, a parte da carga. O raspador é colocado na parte da carga, fica no tambor e fica um pouco saindo do tambor no retorno. É para arrancar o material, a película agregada na correia, parte da carga. O limpador é colocado na parte do retorno, para não deixar nenhuma pedra ou qualquer coisa, uma ferramenta que deixe em cima da correia, entrar
entre a correia e o tambor de retorno. É uma proteção para o tambor de retorno e para ele limpar alguma coisa, às vezes, excesso de carga que cai nas guias de material, cai em cima da correia, vai para pegar o tambor de retorno. Esse limpador é para retirar esse material grande, granulado, de cima da correia. Ele é limpar, ele não é raspar. Raspar é a parte da carga que fica no tambor de descarga. Para o raspador primário com material pegajoso sem temperatura, recomendamos uma única folha de poliuretano ou folhas de tungstênio segmentadas? Ó, como primário, e como secundário, ele é tolerável, tungstênio, mas como primário, eu nunca colocaria tungstênio. O máximo que eu colocaria seria cerâmica, porque ele não agride tanto a correia, o máximo. Quando você tem um material que não tem muita velocidade e não é material quente, o primeiro primário, eu aconselho sempre a botar de poliuretano, o primeiro primário. O segundo, eu posso botar de cerâmica ou poliuretano. Mas eu não aconselho botar nunca, eu, pessoalmente, botar tungstênio como primeiro primário, e nem segundo primário. No máximo, quanto secundário. Com relação aos rolos de retorno plano na região dos raspadores, para estabilizar a correia, deve ser avaliada a tensão que a correia irá executar, pois tem acontecido várias ocorrências de quebras devido à aplicação sem uma avaliação do dimensionamento do eixo e rolamento. Bom, isso é interessante Você não coloca um rolo contra elevação para pressionar a correia. Você coloca a correia para estabilizar, coloca esse rolo para estabilizar essa correia. Não importa se ele é de 84 polegadas, se ele é de 48 polegadas. Não importa se ele tem 7 lonas, se ele tem 5 lonas. Você coloca para estabilizar a correia. Lógico, você dá uma pequena pressão em cima dele. Ele não é para fazer o trabalho de um rolo de desvio, um tambor de desvio. Você pressionou ele. O diâmetro dele está certo que ele pode ser considerado até o mesmo diâmetro do rolo de retorno. Geralmente é 45 a 50 milímetros. Você não precisa mais do que isso. Ele vai estabilizar muito bem a correia e você não tem que pressionar, você tem que estabilizar. Estabilizou a correia para poder parar de vibrar e segurar a pressão do raspador secundário, para dar pressão para a correia estabilizar e ele apoiar para não deixar o secundário levantar a correia. Pronto, essa é a função dele. Não é para botar aí, para baixar a correia, não. Isso aí não consegue. Se você for fazer isso, tem que botar um tamborzinho aí de eixo de 100, 150, para segurar isso. O que faz um raspador ser primário e secundário? Qual é o critério de definição? O raspador primário, ele é colocado no tambor. Você tem o eixo horizontal e o eixo vertical. Entre o eixo horizontal e vertical, você tem um pedaço de tambor e é onde você coloca o raspador primário. Todo raspador que é colocado do eixo vertical para fora da correia, do tambor, saindo da correia, é raspador secundário. Então, aqueles que estão colocados trabalhando no tambor, sobre o tambor, é primário. Saiu do tambor, é secundário. Ok. Um dos maiores complicadores na eficiência em raspadores é a periodicidade de limpeza. A limpeza deve ser rotina diária e não apenas em intervenções de paradas. Muito bem, é isso aí. Se não tiver manutenção, você tem uma Ferrari andando por um buraco, uma estrada de buracado. Você tem que ter qualquer sistema de limpeza, você tem que ter manutenção. Não só de limpeza com água, porque ele agrega material no raspador, como também manutenção de mecânico para botar lubrificar, trocar a lâmina, apertar as molas ou fazer pressão no sistema pneumático. Tem que ter manutenção. Se não tiver, não adianta nada. O Raimundo Viana Torres, ele fala que aqui na nossa empresa todos os limpadores são diagonais. Só dele falar que é tudo diagonal, eu já gostei, porque eu prefiro diagonal. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente tem aí mais 2 minutinhos para responder as perguntas. Tem mais uma aqui, ó. É possível que o raspador desgaste na correia que chegue a levar ao aparecimento dos cabos da correia?
Olha, é muito difícil um raspador, a não ser o raspador de tungstênio. Esse raspador de tungstênio é um elemento muito duro, ele agride qualquer coisa, ele arranca realmente a cobertura da correia. Mas não chegar a esse ponto, não, a não ser que a correia tenha com bastante desgaste. Mas se ela quiser uma correia nova, não chega não. Mas por isso que eu falo, raspador de tungstênio, se você não tiver a manutenção adequada, você vai danificar o seu raspador, sua correia. Se você tivesse um sistema de limpeza, de manutenção correta em cima, marcado em cima, com todos botando certinho, você já tinha uma limpeza boa. Mas, fora isso, é muito difícil ter uma manutenção certa dentro das plantas. Você botar tungstênio, você está danificando a sua correia. Mas eu nunca vi um raspador conseguir arrancar cabo de correia. Ele arranca o seguinte, se o cabo já estiver saindo, aí o cabo entra no raspador, ele arranca mesmo. Agora, caso ele chegar a comer a cobertura até atingir o cabo, é muito difícil. Ok, deixa eu ver aqui se passou alguma. Se colocarmos 2 raspadores secundários, podemos afirmar que a tensão que é feita em cada um deles é menor do que o necessário se colocarmos apenas um? Bom, se você colocar 2 raspadores secundários, eu acredito que todo projeto deve ser pensar primeiro, colocar raspador primário. Porque esse material raspado no primário vai cair dentro do chute. Muitas vezes você não consegue raspar o material com secundário e jogar dentro de um chute, a não ser que você faça uma adaptação no chute. Então, a gente aconselha sempre a botar 1 ou 2 primários, se o seu tambor der diâmetro para botar, põe 2 primários, 1 secundário. Ou 2 secundários, se o chute permitir. Mas, com relação à pressão, cada raspador é individual. Você regula ele individualmente. Se você tiver um rolo contra elevação em cima e você fizer a pressão igual nos 4 acionamentos, 2 de cada raspador, você vai ter uma pressão certinha, igual. Caso contrário, dependendo de quem for fazer, você não vai ter uma pressão adequada, certinho. Às vezes você pressiona mais um lado do que o outro e a pressão uniforme da lâmina é desigual, porque um lado vai estar mais folgado do que o outro. Uma outra pergunta. Em um estado desconfortável, que material é usado para o raspador de septo? O que é septo? Não sei. Não sei. Olha, qualquer material é o seguinte, para você fazer, não importa o material, se ele é minério de ferro, se ele é areia, se ele é bauxita, não importa. O que importa você escolher o seu raspador é que ele seja velocidade da correia, né? Você vai ver se a velocidade for muito grande ou se a temperatura do material é alta, como pelota quente, né? Ou ferro gusa que sai dos altos fornos. Caso contrário, você vai ter que botar o primeiro raspador poliuretano. Se você tiver com muita temperatura, cerâmica. Não tem muito mistério, não. Não sei que material é esse que ele está falando, mas se não tiver temperatura e se não tiver a velocidade de correia, não tem como você não sair do poliuretano. Eu acho que o primeiro raspador primário, para mim, sempre é o primeiro raspador, eu coloco poliuretano, para mim. Aí, o segundo, eu posso botar cerâmica ou até continuar com poliuretano. Saindo do secundário, aí sim, eu entro no poliuretano ou cerâmica. Ok. Na sua experiência, qual a frequência necessária para ajuste de pressão nas molas, sistemas pneumáticos? Bom, o pneumático, você pode regular, botar a pressão lá e deixar funcionando mais ou menos 2, 3 dias, porque ele é autorregulável, né? A pressão vai gastando, ele vai subindo, a pressão vai se compensando. Agora, quando é na mola, você tem que ir lá de 2 em 2 dias, passar e pedir benção lá e medir como é que está a altura da mola. Se ela aumentou, você tem que novamente apertar até atingir o tamanho que você está predeterminado ali. Pode ser 180, 170, 190, não importa. Depende da lâmina e o fabricante. Você tem que apertar de 2 em 2 dias, tem que passar lá. Por isso se diz manutenção, tem que se dar manutenção. Se você não der manutenção, se você não investir na manutenção, você vai ter uma limpeza deficiente. E uma limpeza deficiente vai acumular material sobre
o transportador, a correia, e você vai ter um desgaste de correia prematura e que você vai ter uma perda de um elemento que é mais caro do transportador, que é a correia. Ok. O Emerson, ele agradece pelo webinar. Nós que agradecemos, Emerson, a sua presença. Porque, no seu entendimento, muitos clientes ignoram a limpeza em correias, deixando o acúmulo de material? Isso aí eu brigo sempre, eu falo sempre. Muitas pessoas não conseguem ver, colocar no papel o gasto que existe com a falta de limpeza. O material acumula sobre a correia, você desgasta a correia, você trava os seus rolos, desgasta os tambores, o ambiente fica ruim de trabalhar, fica feio, fica sujo, pode causar um acidente. Esse todo, se você ver isso, botar isso tudo no papel, você vai ver que o sistema de limpeza é baratíssimo. Você investir no sistema de limpeza eficiente, com 2, 3 ou 4 raspadores, não importa, e tendo uma manutenção em cima desse raspador, você vai economizar muito, porque esse material que você traz da mina e tem que entregar no navio, na siderúrgica, você perde ele ao longo do transportador, você vai ter um prejuízo muito maior do que se investir no sistema de limpeza. Eu acho o seguinte, quem pensa que o sistema de limpeza não é importante, não está sabendo realmente olhar um sistema de limpeza para economizar para a planta dele. Na região dos tambores de esticamento, o elemento de limpeza é um limpador e não um raspador. Esta afirmativa está correta? Correto. Antes do tambor de retorno, tambor de esticador, qualquer um, você tem que botar limpador, porque ele está limpando o material que está entre a correia e que vai entrar no tambor de retorno. Por isso você usa limpador, é para limpar a correia, para tirar o material que caiu por acaso, uma pedra, às vezes numa manutenção o cara deixou uma ferramenta, uma cantoneira, qualquer porcaria lá, né? Aí na limpeza, algum material, o limpador tira esse material antes que ele entre no tambor. Porque se ele entrar embaixo do tambor, ele vai danificar a correia e o revestimento do tambor. Quiçá rasgar a correia. Então, você tem que botar ele para limpar. Essa é a função dele. Ok. O Edmauro fala que, por mais que achamos que sabemos sobre sistema de limpeza, quando participamos de treinamentos ministrados pela sua pessoa e experiência, só tem a agregar mais para o nosso cotidiano. Parabéns. Esse negão aí é gente fina. Edmauro Santos. Isso. Então, é errado os fabricantes recomendarem chapas de tungstênios para um primer? Não é a primeira vez que sou avisado disso e estou preocupado. É o José Ramon. Ele deve estar querendo falar que para botar no raspador primário, né? Primário, é. Eu não aconselho botar raspador de tungstênio como raspador primário. Eu, pessoalmente, já passei muita raiva com isso, já cortei muita correia com isso. Por isso que eu não gosto de botar. Se for a minha opção, eu ponho poliuretano, no máximo, cerâmica. Tá, o Ivan Souza, excelente treinamento. Parabéns, equipe Rema e ao Dr. Chute. O Flávio pergunta aqui, ó. Não, ele faz uma afirmativa. Em Carajás, a limpeza foi determinante para diminuir os desgastes prematuros e acidentes das correias. Muito bem. Poxa, quantas perguntas teve? 36 perguntas. Bastante pergunta aqui. Acho que fizemos todas, pessoal. Também, a gente não respondeu, tem o meu e-mail aí, tem o seu e-mail, tem o e-mail da Rema. Liga para nós, manda o e-mail, faz as perguntas, manda foto, faça o que achar necessário, manda para a gente faz uma análise e dá a resposta. Não é problema, estamos aqui para ajudar. Né? Quando for necessário, a gente manda para a gente olha. Para mim, isso é diversão, ajudar a resolver problema. Ainda mais que eu estou preso dentro de casa, qualquer coisa me ajuda. Aí eu fico aqui trabalhando. É isso aí, pessoal. Então é isso, a gente queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos vocês, agradecer ao Jones, tanta sabedoria, né, passar para a gente cada vez mais sabedoria. Não é à toa que ele tem esse apelido de Dr. Chute, Tá. mesmo, sabe tudo sobre
sobre o assunto. O que vocês precisarem, né, o contato dele está aí na tela, vai ser disponibilizado também na gravação desse webinar. Nós, da Remas, estamos à disposição para qualquer dúvida, questionamento, precisar de uma visita, né, em alguma planta que o Jones vá para oferecer a solução adequada, a gente está sempre à disposição, tá bom, pessoal? Muito obrigado, a gente viu aqui que a sala ficou lotada, foi um sucesso esse webinar. Inclusive, do outro lado, tinha muita gente que sabe muito de raspador de limpeza, muito. Eu vi naquela lista aqui, tem o Edmauro, tem um monte de gente bacana aí que sabe demais. O estado do Maruçá, então, ele sabe não só de correr, como de limpeza também. Coisa boa, muito, muito bacana a gente conseguir ver também, né, nossos parceiros aí, bastante empresa parceira nossa, a gente tem contato com as pessoas, conhecidos. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço bastante a vocês também por ter participado desse nosso webinar e vir prestigiar a minha pessoa. Espero que vocês precisarem de mim, estou à disposição para ajudar. E a gente aproveita já para convidá-los para o próximo, que será na próxima sexta-feira. Nós vamos enviar os convites com o tema certinho, mas já estão todos convidados e será um prazer encontrá-los aqui novamente. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde e até a próxima. Até mais.